Ok, gente? Vamos retomar mais uma parte. Nesse próximo vídeo aqui, a ideia é a gente falar sobre a abordagem inicial da vítima. Porém, o nosso enfoque ele vai ser para casos clínicos. Então, nós vamos gerar aqui nós vamos voltar o tema mais para as emergências clínicas, né? Não é assunto de agora falar de trauma. De repente a gente só cita alguns protocolos específicos para trauma e para emergência clínica, mas o nosso objetivo é, nessa semana, falar sobre casos clínicos. Então, só mais uma vez, hoje é 21/9, a gente está aqui na semana de 21/9, falando sobre parada cardiorrespiratória e reanimação cardiopulmonar. Esses vídeos são para os alunos ingressantes nas disciplinas de suporte emergencial à vida e de atendimento à emergência, nos quais eu sou o docente responsável. Vocês vão assistindo aqui pelos vídeos que vão ser disponibilizados no YouTube e nas plataformas de vocês aí. A gente vai, nos horários de aula, se conversando pelo fórum. A gente vai conversar pelo fórum em tempo real, tirando dúvidas e discutindo o conteúdo que está sendo apresentado pelos vídeos, ok? Então, abordagem, essa expressão abordagem, ela pode ter outras contextualizações, outras terminologias. Por exemplo, avaliação e abordagem para mim aqui tem duas características diferentes. Tá? A abordagem significa o meu primeiro contato, como é que eu chego na cena, como é que eu chego até a vítima e como é que eu abordo ela no sentido de perguntar para ela qual é o nome dela, o que aconteceu e etc. E a avaliação significa como que eu vou obter dados, né, sobre o estado clínico dessa vítima, através de inspeção, palpação e outras coisas. Pode ser que apareçam termos como também abordagem primária e secundária, mas isso é terminologia que a gente utiliza para profissionais de saúde. Eu não falo em abordagem primária e secundária para leigo, até porque leigo não faz abordagem secundária, ok? Em treinamentos de primeiro socorro não tem abordagem secundária. Então, a abordagem primária, a avaliação inicial, a abordagem inicial, é tudo a mesma coisa. Em primeiro socorro, a gente trabalha com essa primeira avaliação. A avaliação é essa que eu identifico características que precisam ser tratadas na cena. Sugiro, né, relembrar conceitos de urgência e emergência. Sugiro relembrar lá a apresentação sobre primeiros socorros. Sugiro lembrar a diferença que eu coloquei de primeiros socorros, APH e resgate. E sugiro lembrar também das diferenças entre suporte básico de vida e suporte avançado de vida. Se você está chegando agora nesses vídeos aqui e é um dos alunos desses componentes, né, tá tudo errado, volta lá no começo, nas aulas que foram feitas nas suas plataformas antes de chegar nos vídeos aqui que a gente está desenvolvendo. Esse é o nosso vídeo 2. Bom, do ponto de vista geral, isso daqui, lembrando que está sendo aplicado para fins desse treinamento. Se você não é aluno dessa disciplina e achou esse vídeo pelo YouTube e está vendo que eu estou colocando aqui essa condição, mas o seu instrutor falou uma outra coisa, então o seu instrutor está certo e eu estou errado, ok? Assim a gente já poupa dificuldades aí nos comentários. Quanto à abordagem, para todas as situações, não importa a causa, a origem e o tipo de evento do qual a gente está se referindo, para todas elas a gente vai usar o mesmo raciocínio de abordagem da vítima, seja para trauma ou caso clínico, mas o raciocínio inicial vai ser sempre o mesmo. Eu coloquei uma linha de raciocínio aqui em que a primeira coisa que a gente faz é o que eu chamo de pré-abordagem. Então, essa pré-abordagem, ela significa que antes de eu tocar a vítima, antes de eu chegar na vítima, eu preciso pensar em algumas coisas, avaliar algumas coisas, tendo em vista que no APH convencional a nossa segurança, a segurança do socorrista, do atendente, é uma prioridade, né? Então a primeira coisa que a gente faz de avaliação, numa pré-abordagem, né, a primeira coisa que acontece numa ocorrência é a identificação. Isso aqui está presente lá naquela cruz da vida que eu já apresentei anteriormente, né? A identificação da ocorrência e da existência de vítimas é a primeira coisa que acontece. Essa identificação pode acontecer por alguém na cena que aciona a emergência ou pode ser por um primeiro socorrista.
E essa pré-abordagem está sendo aplicada aqui tanto para alguém prestando primeiros socorros, quanto para um profissional prestando atendimento pré-hospitalar e resgate. A primeira coisa que a gente faz de avaliação é a questão de segurança. A segurança ela precisa ser avaliada dando prioridade à segurança do socorrista. Tá? Se não há segurança para o socorrista, se há risco à integridade e à vida do socorrista, não há atendimento. Então, o socorrista ali, né, ele tem a sua, vou usar o termo primeiro socorrista ou profissional, ele tem como prioridade a sua segurança. Na sequência, a gente faz avaliações relacionadas ao local, mas vamos pensar assim, o que eu, primeiro socorrista ou profissional de APH, tenho que avaliar quanto à minha segurança? Eu tenho que avaliar, por exemplo, quanto que o ambiente me dá de segurança. Então eu verifico, por exemplo, se há risco de desabamento, de atropelamento, animais peçonhentos, eletricidade, intempéries climáticas, problemas relacionados de qualquer maneira ao ambiente que me trazem risco iminente à integridade e à vida. Eu preciso pensar em riscos relacionados à situação. Por exemplo, eu preciso avaliar se é uma situação de acidente de trânsito, violência interpessoal, ferimento por arma de fogo, se é uma vítima de assalto, se é uma... Então eu preciso verificar quanto que essa situação me traz de segurança. Por exemplo, vítimas de agressão, vítimas de ferimento por arma de fogo por violência interpessoal, idealmente, nem mesmo a equipe de APH deveria chegar no local antes da polícia. Okay? Você precisa fazer segurança pública da cena primeiro, para depois conseguir prestar atendimento. Não é função do bombeiro, do SAMU ou de qualquer profissional da área de atendimento pré-hospitalar manter a segurança pública da cena. Então a gente não sabe onde está o agressor. Então, nessa situação, por exemplo, a gente tem risco iminente para todo mundo. Então a situação não oferece segurança. Eu preciso pensar também com relação a essa situação, porque existem outras grandes possibilidades, né? Mas principalmente relacionada à gravidade da circunstância, tá? Que se refere a cenário, entre outras. A avaliação do local é uma avaliação que eu preciso fazer com relação à minha segurança, a segurança da vítima e também das pessoas. Então, quando a gente está pensando ainda na minha segurança aqui, que é a segurança do primeiro socorrista, eu estou pensando então a segurança que o local oferece para mim e a segurança que a situação oferece para mim. Eu preciso pensar na segurança que as pessoas próximas me oferecem. Então, se elas estão no meio da rua, aí pode vir um carro desviar de alguém e me atropelar. Se essas pessoas estão me abordando, acontece muito de em primeiro socorro a gente ser abordado por pessoas na rua, dizendo que não pode mexer na vítima, não pode pôr a mão na vítima e não sei o que. Eu já passei por diversas situações. Na aula presencial eu gasto meia hora só contando essas situações, então esses vídeos aqui são mais curtos do que a aula, até porque senão vocês vão acabar desligando o vídeo aí no meio. Então a gente pensa na segurança do socorrista ou do primeiro socorrista, quanto ao local, quanto à situação, quanto às pessoas próximas. Outra coisa que eu penso na minha segurança é com relação à própria vítima, que segurança que a vítima oferece para mim. Existem vítimas, alguns exemplos, tá? Existem vítimas, por exemplo, que se tornam confusas e agressivas por impactos na cabeça, por alteração de nível de consciência. Então essa vítima pode ficar agressiva, ela pode te agredir. A gente pode ter também vítimas psiquiátricas, vítimas de surto psiquiátrico. Eu costumava mostrar antes um vídeo do SAMU atendendo uma vítima psiquiátrica, os caras entraram na casa e foram agredidos com um pedaço de ferro. O enfermeiro teve o crânio aberto nessa ocorrência. Então eu preciso avaliar também quanto que a vítima está oferecendo de segurança para mim. Então, resumindo a minha segurança, a gente pensa na segurança que o local me oferece, a situação me oferece, a segurança que as pessoas próximas me oferecem e que a vítima também me oferece. E a segurança do local, ela está aplicada quanto à minha segurança, segurança da vítima e das pessoas que estão ao redor. Em alguns casos, por exemplo, a gente tem locais de risco iminente para todos, coisas que indicam, por exemplo, extrações de emergência, locais com risco de alagamento, choque elétrico, animais, atropelamento, tráfego intenso, em que a gente de repente ou não atende a vítima ou remove a vítima daquele local para um local de relativa segurança. Isso aqui a gente está falando de segurança em zonas vermelha, amarela e verde, assunto para mais para frente.
E com relação à segurança da vítima, eu tenho que avaliar qual é a segurança que o local oferece para a vítima, qual a segurança que a situação oferece para a vítima, que as pessoas próximas oferecem para a vítima e que eu mesmo ofereço para a vítima, né? Se pensar, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho equipamento para fazer, é necessário fazer, então eu preciso considerar algumas características, inclusive aí de procedimento, para verificar as questões relacionadas à segurança, embora a segurança aqui tenha muito mais relação com a minha segurança enquanto primeiro socorrista do que com os demais. Depois, na minha sequência de raciocínio, eu coloco aqui qual é o mecanismo de lesão. Tá? Não preciso necessariamente pensar em cinemática do trauma, mas eu preciso pensar aqui qual é o mecanismo que foi relacionado com aquela lesão ou com aquele problema de saúde clínica. Eu me faço a seguinte pergunta, né? O que aconteceu? Essa pergunta é feita para mim mesmo, por observação da cena, então eu vou lá e começo a observar a cena, e extraindo informações dela, como foi o impacto, se é que houve impacto, onde a vítima caiu, por que ela caiu, e perguntas para as pessoas, as testemunhas, né, da ocorrência, se elas conseguem me dizer ali o que aconteceu. E principalmente isso serve para diferenciar se aquela é uma condição de trauma ou de caso clínico. Se for uma condição de caso clínico, eu sei que o manejo dessa vítima é relativamente seguro, mas que no trauma a gente precisa pensar em estabilização. Então, o meu manejo de vítimas traumáticas tem uma preocupação com a estabilização do segmento cabeça, pescoço e tórax, por conta da possibilidade de lesão osteomuscular, incluindo a coluna. Até prova-se o contrário, a gente vai tomar cuidados, estabilizando o máximo que for possível essa vítima aí. Quando a gente fala de princípios de segurança de cena, eu costumo dizer então que essa avaliação da cena é um processo bastante complexo e ele é muito rápido, tá? E envolve princípios e habilidades de observação, a gente tem que observar, percepção, eu tenho que conseguir perceber detalhes nessa cena, comunicação e gerenciamento. É muito comum a gente ter que gerenciar as pessoas que estão no local também. Pessoas que têm menos conhecimento. Inclusive que estão dizendo para você que você não pode fazer nada, né? Que você não pode pôr a mão, que você não pode fazer nada. A informação mais importante que se busca é a que estabelece o índice de segurança. Tá? E esse índice de segurança aqui é principalmente relacionado ao primeiro socorrista. O maior fator causal de morte de socorristas está relacionado com o trânsito. Então, se a gente for pensar aqui em primeiros socorristas, o primeiro socorrista, quando morre, é por acidente de trânsito. A gente está fazendo atendimento numa rodovia ou numa rua e aí ocorre lá de repente um caminhão que não consegue parar e leva todo mundo, invade acostamento e coisas nesse sentido. Sendo uma das maiores preocupações sobre procedimentos de incêndio de emergência pré-hospitalar. Então, o que a gente faz de avaliação? Eu avalio o local. Eu verifico a segurança que ele oferece para o primeiro socorrista, para a vítima, para as pessoas próximas, e incluindo aí a existência de produtos perigosos. Tá? Eu verifico a situação, o que desencadeou o evento, que pode oferecer insegurança aos presentes, socorrista, vítima e curiosos, tá? Como no caso de violência e atos criminosos ou de terrorismo. Eu preciso verificar a própria ocorrência, tentar entender o que aconteceu, qual a dinâmica dos acontecimentos para entender como que o trauma se desenvolveu, no caso de trauma. Preciso verificar a quantidade de pessoas, né? Quantas e quais pessoas estão envolvidas, quem são as vítimas e quem acionou a emergência. Às vezes é comum chegar na cena, você vê pessoas no ambiente e ali pode ter pessoas que são vítimas do acidente que já levantaram, já saíram, já tiraram o capacete. E a gente precisa entender aí a dinâmica da coisa, porque de repente um cara já saiu da ocorrência e ele evolui depois, a gente pode ter problema que deve ser entendido já no começo da ocorrência. Preciso avaliar as características da vítima, porque ela pode apresentar risco para mim, né? Então, como é o caso de um surto psiquiátrico ou confusão mental, isso aqui eu já comentei também. Preciso verificar os observadores ou curiosos, né, pessoas próximas, porque eles podem gerar acidentes, eles podem confrontar as minhas ações. Tá? Preciso verificar questões também de preservação, porque em situações de crime, como por exemplo aí um
um latrocínio, ou então um assalto que não deu muito certo e ter uma vítima baleada, por exemplo, é necessário preservar as evidências presentes na cena. E a questão de EPI, né, de equipamento de proteção individual, que a gente utiliza geralmente em primeiros socorros e APH contra agentes mecânicos e contra agentes biológicos. Basicamente o que a gente usa é luva, óculos e máscara, né, e avental. E em APH utiliza-se de EPIs como vestuário, bota, capacete, entre outros. Então, do ponto de vista de EPI, os equipamentos de proteção individual protegem os socorristas, ou primeiros socorristas, ou profissionais de APH, na participação em equipes especializadas. Tá? Em primeiros socorros, basicamente o que a gente vai ter é luva de procedimento. Ou em primeiros socorros contra agentes biológicos, mecânicos de acidentes, físicos, químicos e ergonômicos. Então o que a gente tem principalmente aqui, que começa, é luva de procedimento. A gente usa luva de procedimento simples. Atualmente sugiro as luvas nitrílicas e na cor azul. São luvas mais resistentes e a coloração permite uma boa identificação de hemorragias. Eu costumo em emergência sempre colocar caixa de luva G. Tá? Basicamente eu coloco assim, luva G para sexo masculino e luva M para sexo feminino. As duas vão em média ficar um pouco maior, mas a ideia é exatamente essa, porque em emergência a gente usa uma luva um pouquinho maior do que o tamanho que seria o mais adequado para facilitar o procedimento de calçar. Tá? Na sequência, óculos, né, proteção de mucosa dos olhos, que é uma fonte importante de contaminação, máscara cirúrgica simples, e o avental, que é avental esse descartável de TNT que vai por cima do vestuário do uniforme. A gente também vai falar e utilizamos máscaras para ventilação. Essa aqui é uma máscara pocket, ela tem uma válvula unidirecional, então ela serve como proteção biológica. E os equipamentos de proteção contra agentes mecânicos, como por exemplo o uso de bota, capacete, vestuário específico, e nesse caso aqui o vestuário também em alta visibilidade. Tá? A alta visibilidade é um fator de segurança pessoal também. Então não adiantaria colocar um socorrista de rodovia usando uma roupa cinza. Tá? O risco de atropelamento ele acaba sendo reduzido pela presença de índices de alta visibilidade. Existem duas coisas aqui. Existe a faixa refletiva, que me dá informações luminosas em ação refletiva. Então o farol bate aqui em qualquer momento do dia, se tiver faixa de luz localizada, ele vai refletir, mas também a alta visibilidade dada pela cor do elemento. Então, utiliza-se muito frequentemente esse amarelo neon, né? Utiliza-se laranja, cores que chamam muita atenção. Na sequência, o que a gente pensa aqui são coisas relacionadas a decisões emergenciais. Essas decisões emergenciais, elas se referem a decisões que eu preciso tomar de uma maneira emergencial antes mesmo de avaliar melhor a vítima. Então, por exemplo, aqui a necessidade de giros ou de extricação de emergência. Exemplo. A gente tem aquela fatídica situação que eu já contei trocentas vezes aqui nos vídeos e nas instruções, da vítima atropelada que caiu com a cara dentro da poça d'água. Né? Então era uma vítima de trauma, onde teoricamente não posso mexer na vítima se não for necessário, que estava se afogando na poça d'água. Então pegar essa vítima e girar ela da posição de bruços para a posição de decúbito dorsal é um procedimento adequado. Só que a gente vai fazer isso aqui com o máximo de estabilização possível. E extricação, remoção de emergência, é tirar a vítima da cena, daquele local, para um local mais seguro. Por exemplo, em primeiros socorros eu identifico um veículo num acidente de trânsito com uma vítima inconsciente e o veículo começa a pegar fogo. Eu não vou deixar a vítima dentro do carro pegando fogo enquanto eu espero o bombeiro chegar. Então ali cabe uma extricação de emergência. Ou quando eu estou atendendo uma vítima, tirei ela desse veículo, tá? E o veículo começa a pegar fogo e saímos os dois de perto do veículo. Eu tiro a vítima de perto do veículo para gerar segurança para os dois, tanto para mim quanto para ela. Seria o caso, por exemplo, numa situação de abandono de edificação, quando a gente pega vítimas e arrasta, carrega, transporta de alguma maneira do ponto de ocorrência até uma zona de maior segurança. Isso também é uma decisão emergencial, são ações que a gente toma
a fim de gerar segurança para mim e para ela. Então, a indicação da decisão emergencial, a indicação da extricação de emergência é quando há risco iminente à vida e integridade dos dois, vítima e socorrista, tá? Primeiro socorrista. Então, se tiver uma pergunta, quando a gente considera indicação para uma extricação de emergência? Quando há risco iminente à vida e integridade da vítima e do socorrista. Na sequência, o que a gente fala aqui é que se eu verifiquei lá o que aconteceu, o mecanismo de lesão, e identifiquei que essa é uma vítima de trauma, agora na abordagem da vítima a gente produz aqui a estabilização, né, do segmento cabeça, pescoço e tórax. A estabilização significa ali com a mão, uma ou duas mãos, estabilizar a cabeça, pescoço e tórax para ter o mínimo de movimentação possível enquanto a gente avalia. A abordagem é o momento em que a gente chega na vítima, toca nela, ok? Essa abordagem, que vai ser seguida pela avaliação, ela geralmente associa duas questões. Ela associa comandos táteis e comandos verbais. Tá? Informações táteis e verbais. Então, a gente toca a pessoa, a gente dá comando apontando áreas corpóreas e comandos utilizando comandos verbais. Então, sempre essa abordagem e avaliação vai envolver essas duas coisas. Independente de vítimas inconscientes, é interessante que se fale com as vítimas. Tá? O nível de consciência pode sofrer alterações de forma que vítimas de trauma elas podem não produzir nenhum tipo de resposta, entretanto elas serem capazes de ouvir e compreender tudo que está acontecendo ao seu redor. Então, falar com as vítimas, mesmo que estejam inconscientes, é um procedimento ético e bem interessante. E na sequência, o que a gente vai fazer agora é o início da avaliação. E o processo de avaliação começa pela checagem da responsividade. A primeira coisa que a gente faz. Se uma pessoa está na cena se mexendo, olhos abertos, olhando, produzindo som, visivelmente eu já sei que ela está responsiva, né? Que ela está pelo menos aplicando aí o termo consciente. Mas se eu tenho uma vítima que não está nesse padrão, a gente vai fazer aí primeiro a verificação de responsividade, considerando aqui o chamado verbal mais tátil. Então, chamado verbal mais toque, e você está bem, e você está bem, e você está bem, ou perguntas mais eficientes como senhor, senhora, onde você está, o que aconteceu com você, qual o seu nome e tal. Então, toda essa sequência aqui, independente do que aconteceu, tá? Se essa vítima é uma vítima de mal súbito, se ela engasgou, se ela caiu, se foi um acidente de moto, se ela caiu do OVNI, vai ser sempre a mesma sequência. Isso é o que eu passo nas instruções, tanto para trauma quanto para emergência clínica, ok? A partir de agora, que eu fiz esse processo e fiz a avaliação de responsividade, depois na demonstrativa a gente vai fazer no boneco, é que eu vou seguir com um protocolo de avaliação específico. Então, por exemplo, se for uma vítima de trauma, a gente vai usar aquela referência do PHTLS nona edição, em que eu vou usar o protocolo mnemônico XABCDE. Se eu estiver falando da AHA 2015, eu vou usar o protocolo CAB. Então, na sequência, a gente vai usar o protocolo que for adequado para aquela cena, para aquele cenário, para aquele tipo de vítima, para aquele tipo de socorrista. Então, basicamente aqui, eu faço tudo isso como uma maneira de segurança e depois eu entro no protocolo específico de avaliação. Se for uma vítima de trauma, agora o que a gente vai avaliar primeiro é a hemorragia, depois é via aérea, respiração, circulação, nível neurológico e exposição. Se for uma vítima de mal súbito, então a gente vai verificar se ela responde, se ela tal, e aí fazer compressão, liberação de via aérea e ventilação. Então a gente vai usar o processo de avaliação e tratamento de acordo com a referência e o protocolo mnemônico de cada uma delas. Para trauma, não é o nosso assunto de agora, mas a gente vai usar
Eu utilizo nos treinamentos 3 protocolos mnemônicos específicos, sendo o mais importante o XABCDE, que é do PHTLS nona edição, mas em medicina tática e também pelo PHTLS a gente pode usar o protocolo MARCH, né, ou MARCH, e o protocolo FRET, que é o protocolo do consenso de Hartford para atirador ativo. Mas isso não é assunto para agora, então eu nem vou comentar nesse momento. Mas o que a gente precisa comentar é com relação ao conceito de zona fria, zona morna e zona quente. Eu sugiro que vocês assistam aí a série do YouTube Controle de Hemorragias, porque isso aqui eu explico melhor lá, tá? Na descrição aí na plataforma de vocês, possivelmente eu vou indicar outros vídeos para vocês verem sobre isso. Mas basicamente esse conceito de zonas, né, essa categorização de zonas, a gente utiliza também no APH ou no primeiro socorro, dizendo que a zona vermelha é uma zona de risco absoluto. Então, por exemplo, eu citei lá o acidente de trânsito e a vítima está no meio da Dutra, estou eu e ela de noite no meio da Dutra, ali é risco absoluto tanto para mim quanto para ela, o que indicaria uma remoção emergencial, uma extricação. Eu pego a vítima e arrasto ela para o acostamento. O acostamento é uma transição entre a zona quente e a zona morna, né? Então, seria mais ou menos assim. Aqui a vítima está no meio da Dutra. Eu arrastei ela para o acostamento. Eu estou mais ou menos aqui, assim. Ó. Aí eu arrastei ela para um gramado próximo do acostamento. Eu estou mais ou menos aqui. Ó. Eu arrastei ela para 20 metros longe do meio da Dutra. Eu estou aqui. Então, seria mais ou menos uma definição de áreas com relação à segurança. De forma que aqui o risco é absoluto. Aqui a minha segurança é relativa e aqui a minha segurança é absoluta. Então eu vou sugerir para vocês outros vídeos para não ficar também me estendendo aqui nessa apresentação. Beleza? Vocês pela plataforma aí mandem as perguntas e verifiquem se não tem nenhuma atividade programada para execução, né? Então a gente se fala pelos fóruns das plataformas de vocês aí. Valeu, a gente vai se falando ainda.